E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje o vídeo é raiz, então ele vai ser um pouco longo, né? Eu fiz o mais breve possível, mas vamos falar bastante coisa. Então se quiser fazer uma pipoquinha, pegar um docinho, bora comigo. Como tá no título até, né? O vídeo de hoje é extenso porque eu vou falar da história do éter na física, né? Principalmente. Mas abrange filosofia também, né? Antes da ciência se dividirem e tal. Então, o éter ele é um termo que já vem dos gregos, né? E ele significa algo como céu limpo ou céu puro. E também tem relação com o verbo queimar, né? Do grego. E é um conceito bem antigo, desde antes, né, de Platão e Aristóteles, mas eu vou começar falando do Aristóteles. Vai estar no card aí para vocês um vídeo meu falando sobre a física, ou a metafísica do Aristóteles, né? Então a gente que dar uma olhada, que fala dessa concepção da Lua para baixo, né? A Terra ser formada pela combinação dos quatro elementos, e que acima da Lua seria tudo feito pelo éter, que seria a quintessência, um elemento perfeito, porque os gregos percebiam que a Lua tinha defeitos, né? Vulgo as crateras, enquanto os outros planetas e estrelas pareciam esferas perfeitas, e eles achavam que realmente eram esferas perfeitas, que eram do material divino, né, que até que compunha o céu dos gregos, onde os deuses viviam. Então você tem esse elemento divino, né? Mas eu vou começar então falando pelo Aristóteles, porque além de eu ter esse conhecimento e de já ter nesse vídeo falando, o Aristóteles ele faz uma coisa importante, que é atribuir ao éter o papel tanto de preencher o ar, de ser um ar na espuma, e preencher também o espaço que não tem ar, tal como colocar o éter, o papel relacionar ele à luz. Eu não posso dizer propagação da luz na teoria do Aristóteles, porque para Aristóteles a luz ela não era algo material que se propagava, né? Para Aristóteles, a luz ela era uma atividade do éter, porque ele transformava o que era transparente, o que, tinha o que poderia ser luminoso, colorido em potência, em atualidade. Então o éter tinha potencial para ser colorido, como fosse a propriedade do éter na cor, que seria a luz. Então a luz para o Aristóteles não era algo próprio, não era uma matéria específica, né? Bom, mas o importante aqui então, gente, é que o éter ele já era considerado pelo Aristóteles como um meio que ocupa o espaço que não tem ar, e ele tinha relação com a luz, certo? E aí o pensamento do Aristóteles foi muito influente, extremamente influente, durou até o final da Idade Média, né? Só que esse pensamento ele acabou continuando, principalmente pelo meio do próximo filósofo que foi extremamente influente para o pensamento científico, que foi o Descartes. O Descartes, na concepção dele de matéria e de espaço, você não tinha como ter um espaço vazio, porque o próprio conceito de espaço estava conectado com o conceito de matéria. Então você precisava ter matéria ocupando todo o universo. Então, o Descartes deu continuidade para esse pensamento do éter. E nesse sistema dele, de mundo do Descartes, né, na física do Descartes, na metafísica, como preferir, ele sustentava que o universo funcionava com base no movimento de partículas que flutuavam nesse éter. E tinham vórtices que guiavam esse movimento. Então, para o Descartes, essas interações das partículas, que podem ser interpretadas como colisões, elas eram causadas por esse movimento no éter. Então, tudo tinha contato, né? Então, você não tinha a possibilidade de forças ou interações ocorrendo à distância. E aí, para o Descartes, a luz ela também não era uma coisa material. Para o Descartes, a luz
ela era uma pressão que se propagava pelo éter. Então o desenho que ele apresenta para explicar essa ideia é como se fosse um funil que tivesse partículas dentro. E essas partículas, representadas por esferas, né, elas estavam presas nesse funil. E aí elas queriam se mover, elas tinham uma tendência ao movimento, porque elas não conseguiam se mover, elas se travavam. E isso gerava uma pressão. E essa pressão ela se propagava pelo éter, e a luz ela seria para o Descartes, então, a forma que os nossos sentidos captavam essa pressão propagada pelo éter, né? Para o Descartes, isso era instantâneo, acontecia o tempo todo, a velocidade da luz era infinita para ele. Ainda no tempo do Descartes, né, um pouco depois, assim, nas décadas seguintes, ainda no século XVII, os filósofos naturais, né, os que já eram considerados os primeiros físicos, digamos assim, eles lá começaram a se distanciar do pensamento do Descartes, principalmente o que diz respeito à infinitude da velocidade da luz, porque você teve a observação do Rømer, que ele fez um cálculo para calcular a velocidade da luz, né? O valor deu acho que 11 minutos ou 12 para a luz do Sol até a Terra. Hoje em dia o valor está ali em torno de 8 minutos, né? Já o Newton chegou nesse valor próximo do que a gente usa hoje em dia. Mas então, aí nessa época começaram a surgir as teorias corpusculares e ondunatórias da luz. Mesmo as teorias ondunatórias da luz, elas supunham que a luz era causada pelo movimento de Laténia, né? Mas aí essa propagação seria por meio de ondas que moviam essa matéria que colidia. Para que você tivesse essas colisões com tanta velocidade, porque a velocidade da luz é a maior velocidade que tem, e já sabiam na época que era extremamente rápida, né? O movimento da luz. Eles criaram um modelo que você precisava ter partículas extremamente duras e totalmente elásticas com uma recuperação perfeita. Então o éter ele servia como um ferramental matemático, que você precisava ter condições extremamente ideais para você conseguir explicar como que esse movimento funcionaria. Nesse período, né, é importante falar do Newton, porque o Newton ele defendia no começo, né, da sua mecânica, nas suas primeiras teorias, ele defendia o vácuo. E ele dizia que as forças atuavam à distância. Né? A gente sofreu muitas críticas, porque como que você vai explicar uma interação à distância? Como que uma partícula sabe da existência da outra? E como que ela vai comunicar o que ela está fazendo para outra, para ocorrer essa interação? E aí ele acabou caindo no que a gente chama da navalha de Ockham, que eu tenho um forte aqui no canal, também vou deixar o link na descrição, ou o card aí para vocês verem o que é. Essa questão da simplicidade das teorias, né? Quanto menos entidades você tiver que explicar, menos complexidade você tem na sua teoria e ela tem mais chance de ser correta. É o princípio da economia, né? Que a natureza sempre age da forma mais econômica possível. Mas então, o Newton, ele acabou, nas suas teorias mais recentes, fazendo um modelo utilizando o éter, tanto para mecânica quanto para ótica. Inclusive na ótica, ele realiza cálculos para falar dessa elasticidade e dessa dureza que as partículas etéreas teriam que ter para explicar a velocidade e a propagação da luz. E aproveitando esse modelo do éter, ao invés de falar que cada força era uma entidade separada, que ele ia ter que explicar as causas e o funcionamento de cada força, ele passou a explicar as forças como sendo diferentes manifestações, diferentes comportamentos da interação do éter com a matéria. Então ele colocou o éter como causa de todas as forças, só que agindo de formas diferentes. E com isso, como ele sempre quis fazer, ele evitou as críticas. Que o Newton realmente detestava a crítica e não conseguia
lidar com isso. Mas então, no século XVII, o éter já tinha uma importância fundamental para explicar a luz. E também para fazer esse papel de evitar o vácuo e o vazio, porque é muito difícil você explicar como que você vai ter uma interação à distância e como que as propriedades físicas continuam atuando num espaço supostamente vazio. E aí, além dessa importância na ótica, o éter se tornou mais importante ainda no século XIX, né, com o avanço do eletromagnetismo. Nessa época também, né, no século XIX, você teve a aceitação da teoria ondulatôria da luz, do Young e do Fresnel. E como a luz passou a ser aceita como uma onda, ela é um movimento de vibração. Vibração de alguma coisa tem que vibrar. Que coisa que é essa? O éter. Porque é algo que a gente não vê, não consegue captar, né? E aí é o conceito que a ciência chama de éter. E aí, apesar de você ter alguns caras do eletromagnetismo que defendiam a propagação das ondas eletromagnéticas, que a luz passou a ser considerada uma onda eletromagnética, né? No vácuo, nas teorias do Ørsted, do Faraday, do Thomson e do Maxwell, o éter era o meio de propagação das ondas eletromagnéticas como um todo. Então, toda a explicação de campo magnético e elétrico eram feitas pelo éter, porque no magnetismo e na eletricidade você tem também interações à distância, né? E o éter foi o ferramental, então, utilizado para eles para explicar. Na teoria do Maxwell, que é a mais importante, né, que realmente ali unificou o eletromagnetismo e ganhou grandes avanços, né, no ferramental matemático e tudo, né, são leis que a gente usa até hoje. Ele explica os fenômenos eletromagnéticos como provocados pelo deslocamento do éter, né, de forma que então a corrente elétrica ela era um movimento das partículas etéreas e o campo induzido, quando você tem uma corrente, seria gerado pela rotação dessas partículas etéreas. O que é mais incrível é que ele usou até o conceito de vórtices, tal como de forma parecida com o modelo do Descartes, para explicar o fenômeno da indução. Então, além do fato de você acreditar que as ondas precisavam do meio para se propagar, como na ótica, no eletromagnetismo, você ainda precisava desse meio, né, etéreo, que ele tinha que ter propriedades, como a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética. Quando você tem nas equações do eletromagnetismo aquele epsilon zero, ele é a permissividade no vácuo. E aí como que você vai explicar que o nada tem essa propriedade, né, física, que é a permissividade? Então eles atribuíam isso ao éter. E aí, gente, chegando mais recentemente, né, já no século XX, o termo éter ele se tornou obsoleto. Porque você teve vários experimentos, né, no século XIX e XX tentando provar que o éter existia. Então, basicamente, se o planeta Terra está rodeado pelo éter, afinal, o éter ocupa todo o espaço, as diversas propriedades, né, para além da nossa atmosfera, afinal, a luz do Sol chega até a gente, tal como o calor, e etc. Como a Terra ela está se movendo, você vai ter um movimento dessa camada de éter, né, que eles chamavam de vento etéreo. E aí foram feitos vários experimentos tentando medir esse vento etéreo e, consequentemente, comprovar a existência do éter. O experimento mais famoso que foi feito, né, o principal, é o experimento de Michelson-Morley, que foi feito em 1887, né, por esses dois físicos norte
anenicanos. Esse espelineto, então, né, que é conhecido como interferômetro de Nicholson-Horney, ele é composto por dois espelhos, né, um central e outros dois que estão separados a um ângulo de 90 graus, de forma que um desses espelhos está na direção que o vento etéreo atuaria, né, que geraria uma mudança na velocidade da luz, e o outro espelho que está a 90 graus estaria perpendicular a esse vento etéreo. Então ele não teria influência na velocidade da luz nessa direção, né? Então você teria uma fonte de luz que ele tinha um feixe, esse feixe iria atravessar o espelho central e parte dessa luz ia ser refletida e parte dessa luz ia ser refratada. A parte refletida iria para um dos espelhos e a parte refratada para o outro espelho. E aí, quando chegasse nesses espelhos, a luz ia ser novamente refletida e voltar para esse espelho central. Voltando para o espelho central, um feixe ia ser refletido e o outro refratado, os dois iam na mesma direção no sentido de um sensor. E devido ao movimento da Terra, né, e pelo fato de supostamente você ter no éter, a luz ela ia sofrer um deslocamento diferente no mesmo período de tempo, por causa da influência do vento etéreo, que ia causar mudança na velocidade no feixe que ia atingir um dos espelhos, né? E aí isso ia causar uma mudança de fase na onda da luz. E isso ia ser detectado pelo sensor. Então, o padrão de interferência que o sensor ia captar sofreria uma mudança caso você tivesse o vento etéreo. E isso não foi detectado. Os feixes de luz que chegaram no sensor estavam na mesma fase, ou seja, a velocidade da luz e o deslocamento que a luz sofreu foi o mesmo dos dois feixes, tanto o refratado quanto o refletido pelo espelho central. Foram feitos diversos experimentos e nunca conseguiram detectar diferenças causadas pelo vento etéreo. Então, para muita gente, ficou comprovado que o éter não existe. Mas ainda assim não surgiu uma forma de você explicar as propriedades físicas no vácuo. Como que você explica sem você ter um éter, um vazio absoluto? Como que você explica as propriedades físicas, né? Aí no século XX, um cara que foi muito importante para o uso do termo éter ficar obsoleto foi o Albert Einstein, né? Apesar das teorias precursoras da relatividade usarem o éter, o Einstein ele literalmente militou contra o éter, né? Então, bem no comecinho do século XX. Então ele acabou advogando contra o éter e ficou feio para um cientista criar uma teoria usando o éter como base. E geralmente, né, nos livros didáticos, a história acaba por aí. Então, com ali em 1905, 1906, o Einstein vindo com a teoria da relatividade e a completa morte do éter. Mas não é bem assim, gente, porque em 1920 ele admitiu que a teoria dele não confirmava e nem negava a existência do éter. E ele disse, né, abre aspas, que negar o éter em última instância assumir que o espaço vazio não tem nenhuma qualidade física. E os fatos fundamentais da mecânica não se harmonizam com essa visão. Então, ele disse, inclusive, que de acordo com a teoria da relatividade geral, um espaço sem éter é impensável. Ou seja, o cara que matou o éter, o que supostamente matou o éter, ele voltou a admitir que o éter estava longe de estar morto, porque você não pode assumir que o espaço vazio vai ter qualidade física. Então você tem que ter alguma coisa que é indetectável, que a gente não
tem como saber, confirmar que existe, mas também não dá, a gente não consegue explicar se não existir realmente nada. E isso, essa questão, ela é ainda mais forte, né, no que veio depois com a mecânica quântica, que é o chamado vácuo quântico, que os fenômenos eles ocorrem com partículas virtuais. Então você tem literalmente matéria surgindo aleatoriamente do nada. E não tem como explicar isso, gente, entendeu? Então o vácuo quântico, que ele é usado para explicar vários fenômenos quânticos, ele também é uma espécie de éter, porque você não tem como explicar de outra forma. Então, apesar do termo éter ter morrido, de hoje em dia ser ridicularizado e visto como um papel, como uma falha da ciência, você precisar inventar uma entidade abstrata e ideal para você criar os modelos matemáticos, e as leis científicas, é um problema longe de acabar. Esse vídeo, inclusive, surgiu do debate com um amigo meu sobre a matéria escura e a energia escura serem o éter moderno, né? Então ainda tem muito que a gente pode pensar e muito que se pode discutir sobre o éter. Será que o éter está realmente morto? Ou será que a gente só não chama mais de éter para não ficar feio, né? Mas então é isso, né? Foi uma breve, ou não tão breve assim, exposição sobre a história do éter, né? Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa e visto que as coisas não são tão simples e que a ciência está longe de ser perfeita e de trazer a resposta para coisas que a gente acha que são extremamente simples, né? Então, tá aparecendo aí na tela, né, o vídeo do Aristóteles. Eu não sei se dá para eu botar o link do Forte da navalha de Ockham, mas tem os cards e vai estar tudo no primeiro comentário fixado e também na descrição. E na descrição também tem as referências bibliográficas, né? Entrei um artigo muito legal, gente, que tem só 12 páginas, eu acho. Então dê uma lida se você se interessou, para ver com mais profundidade e tal, né? Também não deixa de ativar o sininho para receber as notificações e se inscreve no canal, gente. Tô focado em trazer vídeo com frequência e com qualidade, né? E tô tentando diversificar mais os temas para não ficar tão preso, né, no meu mestrado. Mas é isso, gente. Então espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí quem viu até o final. Nos vemos no próximo vídeo e falou!